Esse vídeo aqui vai mudar completamente a forma que você atende os seus clientes. Eu queria muito ter aprendido isso aqui antes, então segue para vocês os 3 principais erros na jornada de atendimento ao cliente que você comete, que estão te fazendo perder vendas e exatamente como corrigir eles. O que eu vou passar para vocês hoje, eu aprendi um treinamento com o George Bryant. Ele é considerado o coach de jornada do cliente mais bem pago do mundo e ele estava presente em um treinamento online para o grupo Wolfpack, do qual eu faço parte. Primeiramente, eu queria fazer um experimento hoje aqui com vocês. Eu vou pedir para você comentar, deixar aí nos comentários um antes e depois de como que você estava fazendo o seu atendimento, ou como que você está fazendo seu atendimento agora, antes de assistir esse vídeo e depois de assistir o vídeo. E também fico à disposição, se você quiser colocar, olha, é assim que eu estou atendendo e não estou sabendo se é a melhor forma, coloca aí seu script de atendimento e eu vou tentar te ajudar a montar dentro da estrutura que eu aprendi com o George Bryant, como você pode melhorar o seu atendimento. Primeiramente, quem que é o George e por que vocês devem ouvir os ensinamentos deles? O George é autor de mais de 22 livros best-seller e também é dono de mais de 5 empresas que faturam mais de $1 milhão por ano e ele também já levou algumas empresas à falência antes de conhecer esse método e ele entendeu que, acima de tudo, relacionamentos destroem algoritmos. Então ele começou a levar a abordagem da empresa dele serem extremamente focada na construção de relacionamento com os clientes dele e foi o que levou ele a ter muito sucesso. E os 3 principais erros de jornada do cliente, a gente vai chamar o primeiro de zona da dúvida, o segundo da jornada inversa e o terceiro de afogar o cliente na jornada. Então a gente já vai conhecer o que quer dizer cada um desses termos. Eu não sei por que ninguém fala disso, mas esse é o erro mais comum e principal que as empresas cometem quando constroem a jornada do cliente. Então não importa se você vende um serviço, um produto, uma oportunidade, seja o que for, eu tenho certeza que você comete esse erro e você pode corrigir ele já. A zona da dúvida basicamente é o espaço entre uma decisão e outra, quando a pessoa tem uma expectativa do que vai acontecer e tem aquele tempo ali que ocorre antes de acontecer o próximo passo. E essa é considerada a zona da dúvida, onde muitas vezes a pessoa, no meio dessa jornada, desiste da compra ou abandona o que ela está fazendo. E eu admito, eu já cometi esse erro várias vezes, então tem 2 formas simples de vocês corrigirem isso. O primeiro ajuste é você simplesmente criar e moldar adequadamente a expectativa do cliente do que é o próximo passo que vai acontecer. E o segundo ajuste é você estabelecer expectativas as quais você consegue superar facilmente. Porque você tem que entender o seguinte, quando a pessoa tem uma expectativa aqui e a realidade é aqui, ela entende que ela não está satisfeita com o que aconteceu. Quando a expectativa dela está baixa e a realidade é aqui, ela está mais satisfeita com o que aconteceu. Veja, às vezes aconteceu a mesma coisa, só que ela estava esperando mais de você, então ela ficou insatisfeita. Ou ela estava esperando menos de você, então ela ficou muito satisfeita. Vou dar um exemplo prático. Vamos dizer que você pede um sanduíche no posto. Você está ali com fome, pediu um sanduíche no posto. E aí o sanduíche vem todo caprichadinho e vem até com um bilhete que você viu que a pessoa observou alguma coisa e deixou um bilhete legal, customizado para você. Você fala, nossa, nunca aconteceu isso comigo, achei sensacional, o lanche estava gostoso, teve um bilhetinho, se importaram, nunca vi isso acontecer. Você sai lá nas nuvens. Aí você faz a mesma coisa, pede um sanduichinho, só que você está na Disney. Então tua expectativa está lá em cima. Você pede um sanduíche, é o mesmo sanduíche do posto, da mesma forma, você sai de lá totalmente arrependido de ter pedido o sanduíche ou totalmente insatisfeito com aquela experiência que você teve, porque você estava esperando o sanduíche mais maravilhoso que você comeu na vida e alguma experiência fantástica envolvendo aquele sanduíche e você simplesmente teve uma experiência comum ou boa. Então a definição técnica da zona da dúvida é aquele espaço entre uma decisão e outra onde se abaixa a dopamina da pessoa. O que você tem que entender é que por baixo de tudo a gente tem ali uma experiência humana acontecendo. E a habilidade número 1 que você pode ter é aprender a se comunicar melhor com as pessoas e a ajustar essa expectativa para que a pessoa tenha uma experiência boa, para que ela se sinta bem e para que saia dali uma construção de um relacionamento, porque relacionamentos destroem algoritmos. Então o George Bryant convida você a colocar em toda a construção dos seus processos a experiência da pessoa primeiro, antes de pensar no lucro, porque quando a experiência da pessoa é sensacional, você tem ali um cliente que é um fã, uma pessoa que traz novos negócios e os lucros vão disparar a partir daí. Agora 3 exemplos práticos para reduzir essa zona da dúvida no mercado imobiliário, que eu tenho certeza que vocês que são corretores já cometeram esses erros. Aí você chega para o cliente e fala, eu vou te enviar os documentos da proposta em 1 hora, pode deixar.
Aí o cliente fica ali esperando chegar o documento, passou 1 hora nada, passou 2 horas nada, tal, você manda no outro dia de manhã. Pessoal, isso é horrível. A pessoa acabou de ficar extremamente insatisfeita, até porque a compra de uma casa é uma decisão extremamente emocional. A pessoa já está ali toda empolgada, tal, e você destruiu aquela empolgação, criando uma expectativa e não cumprindo ela. Segundo exemplo prático é em relação ao financiamento. A maior parte dos clientes não está educado no tempo que é necessário do momento da proposta até o momento que eles vão conseguir a posse do imóvel e o tempo que demora o processo de financiamento e as coisas que podem acontecer de errado no meio do caminho. Então, um erro muito comum é não conversar com o cliente para saber quando que ele está, qual que é a expectativa dele de quando que ele quer entrar naquele imóvel. Porque a pessoa às vezes está com uma ideia na cabeça que daqui a 30 dias ela vai se mudar e você sabe que aquilo não é uma realidade. Então, você tem que sentar com o cliente e explicar os próximos passos. E o terceiro exemplo prático é exatamente construir a expectativa na hora de você colocar um imóvel à venda. Você tem que sentar com o proprietário e explicar para ele o que vai ser feito para o imóvel ser vendido, qual que é o tempo médio esperado da venda, qual que é a situação comum de acontecer e quais são as N situações que podem acontecer de errado, de imprevisto, enfim, e como exatamente que você pode corrigir aquilo junto com o proprietário. Você tem que estabelecer isso antes, porque aí quando vier a acontecer, você já consegue sentar com o proprietário e ajustar. Por exemplo, o famoso preço altíssimo. Às vezes a pessoa está entrando ali, ela tem um valor emocional do imóvel e ela quer colocar um preço alto, não entendeu muito bem a questão da avaliação, ela quer experimentar. De qualquer forma, você vai desenhar bem a expectativa do que vai acontecer e a chance do que vai acontecer com aquele preço alto, que o imóvel vai ficar parado no mercado, o que vai acontecer, etc. E explicar que a solução mais rápida é um ajuste de preço para o valor de mercado. E à medida que as coisas forem acontecendo, ele vai ficar, óbvio, muito feliz se você conseguir superar a expectativa dele de realmente trazer clientes e acabar fechando a venda daquele imóvel, mesmo estando acima do valor de mercado, mas se não, ele já está esperando que ele vai ter que fazer uma redução em algum momento. E erro número 2, a jornada inversa. Se você quer clientes empolgados com a sua empresa, você tem que evitar a jornada inversa. E o impressionante é que quanto maior for a sua empresa, a sua operação, maior a chance de você cometer esse erro. A jornada inversa é quando você foca em toda a sua experiência da jornada com o cliente a falar sobre a empresa e você não faz a jornada ser sobre o cliente. É um erro como se fosse assim, um erro de egoísmo. Você vai entender por que acontece. Em todos os momentos você tem que parar e se perguntar o seguinte: o que ou por que isso aqui importa para o meu cliente? Até porque, dependendo do que você estiver comunicando para o cliente, que é positivo para você, ele pode perceber aquilo como negativo. Como, por exemplo, vamos dizer que você tem uma empresa com 20 anos de mercado. Aí você chega ali para o seu cliente e fala: a gente tem 20 anos de mercado, esse aqui é o nosso fundador, esse é o nosso logo, a gente apareceu em tal evento, blá, 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 toda aquela história. Agora pensa o seguinte: será que isso importa mesmo para o seu cliente? Será que às vezes ele não está buscando uma solução inovadora, uma solução nova, atualizada, e você falando tudo isso mostra para ele que talvez você seja uma empresa que não está alinhada com o que ele está buscando? Então, simples, sempre se pergunte qual que é o benefício disso aqui para o cliente e deixa eu comunicar esse benefício. Hein? Por exemplo, troque, eu tenho 20 anos de experiência como corretor por algo do tipo: olha, eu já passei como corretor por várias crises e momentos financeiros parecidos com esse, então eu vou saber exatamente como que isso impacta o valor do imóvel e como que eu vou proceder para fazer a venda. Esse é o tipo de comunicação que, especialmente quando você já fez uma pergunta lá no começo na qualificação e entendeu que uma preocupação do cliente é o cenário econômico atual, você aprendeu a comunicar seu tempo de experiência com uma segurança para lidar com esse cenário econômico, vai ser um alto fator positivo para fechar com você. Então, resumidamente, para você evitar o erro da jornada inversa, você vai criar um processo que é totalmente centrado no cliente. Erro número 3, afogar o cliente. Se você não tem casos de sucesso o suficiente, se as pessoas não estão implementando aquilo que você está passando, você precisa parar de cometer esse erro aqui. E esse erro você pode estar cometendo mesmo que você venda só simples produtos e você acredite que não existe uma grande jornada do cliente envolvida ali. Chamamos de afogar o cliente quando você, no meio da experiência ali entre uma decisão e outra do cliente, você dá várias tarefas ou uma tarefa extremamente difícil para a pessoa, que deixa ela sobrecarregada e confusa e faz ela não tomar o próximo passo. Tenho certeza que já aconteceu com você, às vezes você, por exemplo, comprar um curso e você abre o curso e ele completamente sobrecarrega a quantidade de passos e tudo e parece algo muito difícil de você concluir.
Então esse é um clássico erro de jornada do cliente. Vou dar um exemplo prático para você agora. Você é um personal trainer. Você chega para você o cliente A e o B. Ambos querem emagrecer. Você vira para o cliente A e fala, claro, vou fazer aqui um programa para você. Você vai comer X seguindo essa dieta aqui, fazer essas 5 refeições por dia, você vai se hidratar, tomar 3 litros de água todo dia, você vai fazer 45 minutos de cardio pela manhã, vai fazer treinamento de força pela tarde aqui comigo, você vai rastrear tudo o que você está fazendo, fazer um acompanhamento e aí eu vou te acompanhando de longe, daqui a um ano você volta. Esse é o cliente A. O cliente B chega para você e você fala, nossa, muito obrigado por estar aqui, com certeza eu vou te ajudar. Vamos fazer o seguinte, tudo o que você precisa fazer é amanhã você vai vestir uma roupa confortável de exercício e você vai me encontrar no meu consultório para a gente conversar. Tá vendo como esse passo é mais realista para o cliente? Então você vai levando a jornada passo a passo. E quem que você acha que tem mais chance de ter resultados lá no final? Entenda o seguinte, seja qual for a sua profissão, o seu dia a dia, para você é muito natural. Você está acostumado com todos os procedimentos, os próximos passos, com tudo o que acontece. Então, para você, às vezes, aqueles 10 passos são uma coisa muito simples, bem básica, mas para o cliente, às vezes, ele nunca ouviu falar de nada. Então, você sobrecarrega a pessoa, às vezes, não entendendo a posição dela e não sabendo explicar e reduzir e transformar os passos em passos menores que façam sentido para aquela pessoa. Então, é importante que você leve os processos com calma, passo a passo, mesmo que demore um pouco mais a jornada, porque quando você tenta entregar uma coisa muito rápida e faz com uma pressa excessiva, a experiência do cliente fica ruim e abre espaço para criar vários problemas, porque normalmente você deixa de explicar coisas fundamentais daquilo que para você é básico. Para fechar com chave de ouro, deixa eu dar um exemplo prático aqui do mercado imobiliário para você. Vamos dizer que você é corretor, chegou o seu cliente para você e falou, eu quero vender meu imóvel. Aí tem vários casos que são assim que eu acho, não, maravilhoso, então faz o seguinte, me manda as fotos do imóvel, me manda a documentação, enfim, vamos agendar aqui já um dia para marcar as fotos, sua casa tem que estar toda arrumada, você vai ter que assinar esses contratos aqui, blá, 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 você vai lá e manda um monte de coisa para a pessoa, tudo de uma vez. E a pessoa se sente totalmente sobrecarregada, para ela tudo é novo, ela não tem a menor ideia do que você vai fazer, do que vai acontecer. Às vezes ela nem sabe cadê os documentos dela, ou seja, uma experiência péssima que a pessoa tem e ela sente que você não se importa nada com ela. Então, da mesma forma, é importante que você desenhe quais são os passos necessários, por exemplo, para você colocar o imóvel à venda e você crie passos intermediários. Tá óbvio, não precisa ser cada pequena coisinha separada da outra para não dilatar demais o processo, mas é importante você entender cada passo que acontece, até para você não perder o controle e ter um padrão de qualidade e para que você não sobrecarregue o cliente, que às vezes para ele parar e arrumar todo o imóvel, procurar a documentação do imóvel, já assinar uma autorização, um novo contrato que ele nem sabe às vezes o que quer dizer, às vezes ele nem sabe quanto ele vai te pagar de comissão, você vê quantos problemas que podem ser gerados nessa etapa se você apressar tudo, ou a pessoa, pior ainda, assinou o contrato sem revisar nada e você teve um problema. Então, leve a jornada passo a passo. Então, resumindo, para evitar os erros mais comuns de jornada do cliente, você vai focar em 3 passos. O primeiro passo é aprender a comunicar o que vai acontecer depois e administrar a expectativa do seu cliente melhor. O segundo passo é desenhar toda a jornada do cliente centrada na experiência com o cliente e no que importa para ele. Se pergunte antes de incluir qualquer coisa no seu roteiro de apresentação, em qualquer parte da jornada, no que aquilo beneficia o seu cliente. Terceiro passo, dê uma mastigada no seu processo e transforme ele em pequenos blocos, pequenos passos. Não crie passos muito grandes para o cliente executar. Então é isso, se você gostou desse treinamento, tenho certeza que você vai gostar dos treinamentos que a gente tem dentro do nosso grupo, o OFPEC. Se você quer conhecer, entender um pouco mais o que é essa iniciativa, o que é o nosso grupo, tem um link aí na descrição, faça parte do OFPEC e a gente também está abrindo para você participar de graça de um dos treinamentos ao vivo nossos. É um treinamento das terças-feiras às 20 horas. Para ter acesso a esse treinamento, você deixa um comentário aí no YouTube, quero participar do treinamento, qualquer coisa assim, eu vou deixar o link para você do nosso grupo de WhatsApp que a gente comunica esses treinamentos e alguns materiais bem bacanas também que eu vou liberar de graça para você. Então, muito obrigado por ter assistido o vídeo inteiro, espero que você tenha gostado. Se sim, já se inscreve no canal, deixa uma curtida, ajuda bastante isso no algoritmo inteiro do YouTube para recomendar para mais pessoas. E dá uma olhadinha no meu canal, tenho certeza que vai encontrar mais conteúdos que você vai gostar. A gente se vê na próxima.